Olá, bem-vindo ao Ouvindo Terror, o canal onde os relatos de terror deixam de ser apenas histórias. Hoje você vai ouvir sobre Davi, um jovem que baixou um jogo comum da internet e no segundo dia percebeu que novas opções tinham aparecido, textos que não estavam ali antes. E junto com o jogo veio um programa que sabia tudo sobre a vida dele e que exigia decisões com consequências reais fora da tela. Vamos ao relato. Davi tinha 19 anos e era viciado em jogos desde criança. Passava a maior parte do tempo livre jogando no computador do quarto, explorando mundos virtuais, completando missões, competindo com outros jogadores online. Para ele, os jogos eram uma forma de escapar da rotina sem graça da vida real. Um lugar onde ele tinha controle total e podia ser quem quisesse. Morava com os pais, num apartamento pequeno. Estudava à noite e trabalhava meio período numa loja de eletrônicos durante o dia. O dinheiro que ganhava ia quase todo para melhorar o computador dele, comprar jogos novos, pagar assinaturas de plataformas de streaming de games. Foi numa sexta-feira à noite que Davi encontrou o jogo. Estava navegando num fórum de games, procurando recomendações de jogos indie interessantes. Aqueles jogos feitos por desenvolvedores pequenos que às vezes são melhores que os jogos grandes de empresas famosas. Um usuário tinha postado sobre um jogo de terror e exploração que ainda estava em fase beta, disponível para download gratuito num link direto. A descrição era vaga, mas intrigante. Explore uma casa abandonada, descubra os segredos. Mas cuidado com o que você encontra. Tinha alguns comentários elogiando os gráficos e a atmosfera, dizendo que era assustador de verdade, não aquele susto barato de outros jogos de terror. Davi clicou no link sem pensar muito. O arquivo não era grande, uns 2 gigabytes, o que era estranho para um jogo com os gráficos que prometia, mas ele não deu muita importância. O download foi rápido, menos de 10 minutos com a internet dele. O arquivo veio como um executável compactado, sem instalador formal, só descompactar e rodar. Isso também era meio estranho, mas comum em jogos indie que ainda estavam em desenvolvimento. Ele extraiu os arquivos para uma pasta no desktop, clicou 2 vezes no executável e o jogo abriu numa janela em tela cheia, sem menu inicial elaborado, só um texto simples. Pressione qualquer tecla para começar. O jogo parecia normal nas primeiras horas. Davi controlava um personagem em primeira pessoa, explorando uma casa grande e escura, usando uma lanterna para iluminar os cômodos. A atmosfera era pesada, sons ambientes de madeira rangendo, vento batendo nas janelas, passos ecoando em corredores vazios. Ele encontrava notas espalhadas pela casa, contando a história de uma família que morou ali décadas atrás. Pistas sobre eventos trágicos que aconteceram, o tipo de narrativa comum em jogos de terror. Jogou até quase 2 da manhã, salvou o progresso e fechou o jogo para dormir. Até aquele momento, tudo parecia completamente normal. Apenas mais um jogo de terror indie bem feito. Nada que levantasse nenhuma bandeira vermelha na cabeça dele. No sábado de manhã, Davi acordou tarde, por volta das 11 horas, e depois de tomar café, decidiu continuar jogando. Abriu o jogo e carregou o save de onde tinha parado na noite anterior. Estava no segundo andar da casa virtual, prestes a entrar num quarto trancado que tinha conseguido a chave. Mas quando abriu o menu de pausa para checar o inventário, notou algo diferente. Tinha uma opção nova no menu que ele tinha certeza que não estava ali na noite anterior, configurações avançadas. Clicou por curiosidade e abriu uma tela cheia de opções estranhas, que não faziam sentido para um jogo normal. As opções não eram coisas técnicas, como resolução ou qualidade gráfica. Eram perguntas pessoais, apresentadas como configurações, preferência de horário, manhã, tarde, noite, nível de privacidade, alto, médio, baixo, compartilhamento de dados, permitir, negar. Tinha até uma seção chamada Perfil do Jogador, que mostrava informações sobre ele que o jogo não devia ter como saber: seu nome completo, idade, a cidade onde morava. Davi ficou olhando para aquilo confuso, pensando que talvez o jogo tivesse acessado informações da conta de usuário do Windows ou algo assim, embora isso fosse bem invasivo para um jogo indie aleatório. Fechou o menu e continuou jogando, mas agora estava prestando mais atenção em detalhes. Enquanto explorava a casa virtual, começou a notar textos que não estavam ali antes. Nas notas que encontrava espalhadas pelos cômodos, algumas frases pareciam dirigidas diretamente a ele.
não ao personagem do jogo. Uma nota que encontrou num criado mudo dizia: Davi costuma jogar até tarde. Davi prefere jogos de terror. Davi mora num apartamento pequeno. Ele parou de se mexer no jogo. O personagem congelado no meio do quarto virtual, enquanto processava o que tinha acabado de ler. Aquilo não era texto genérico de jogo, era informação sobre ele especificamente. Tentou racionalizar, pensando que talvez fosse parte da mecânica do jogo, algum tipo de elemento meta que quebrava a quarta parede e usava informações do computador para assustar o jogador. Alguns jogos faziam isso, acessavam arquivos do sistema ou histórico do navegador para criar sustos personalizados. Mas algo sobre a forma como estava apresentado parecia errado, muito específico, muito pessoal. Salvou o jogo de novo e fechou, decidindo pesquisar mais sobre aquele jogo na internet antes de continuar. Abriu o navegador e procurou pelo nome do jogo, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhum site oficial, nenhuma review, nenhuma menção em fóruns, além daquele post original onde tinha encontrado o link. Era como se o jogo não existisse fora daquele único link que ele tinha usado. Na tarde de sábado, Davi estava navegando na internet quando notou que o computador estava mais lento que o normal. Abriu o gerenciador de tarefas para ver o que estava consumindo recursos e encontrou um processo que não reconhecia rodando em segundo plano. O nome do processo era só uma sequência aleatória de letras e números, mas estava usando uma quantidade significativa de memória RAM e processador. Clicou com o botão direito para tentar encerrar o processo, mas a opção estava desabilitada, como se o programa tivesse privilégios de administrador que bloqueavam qualquer tentativa de fechá-lo. Procurou o arquivo executável daquele processo na pasta onde estava instalado e encontrou um programa que não lembrava de ter baixado ou instalado. O ícone era uma tela preta simples, sem logo ou identificação. Clicou 2 vezes, hesitante, e uma janela abriu, mas não era uma interface normal de programa. Era uma espécie de dashboard mostrando informações organizadas em categorias: rotina, hábitos, conversas, histórico, preferências. Cada categoria tinha subcategorias com dados extremamente específicos sobre a vida dele. Na seção rotina, tinha um registro detalhado dos horários que ele acordava, comia, trabalhava, jogava, dormia, com precisão de minutos para cada atividade dos últimos dias. Na seção Hábitos, tinha lista de sites que visitava com frequência, quanto tempo passava em cada um, padrões de comportamento online que ele nunca tinha parado para perceber sobre si mesmo, mas que estavam todos ali mapeados. A seção Conversas era a mais perturbadora. Tinha trechos de conversas que ele tinha tido com amigos pelo WhatsApp, algumas que ele tinha apagado dias atrás, como se o programa tivesse copiado tudo antes de ser deletado. Davi sentiu o estômago revirar, olhando para aquela interface. Isso ia muito além de um jogo, acessando algumas informações básicas do sistema. Esse programa tinha acesso profundo a praticamente tudo no computador dele. Possivelmente estava monitorando em tempo real tudo o que ele fazia. Tentou fechar a janela, mas ela simplesmente minimizou, o processo continuando a rodar em segundo plano. Tentou desinstalar indo nas configurações do Windows, mas o programa não aparecia na lista de aplicativos instalados. Tentou deletar a pasta onde o executável estava, mas recebeu mensagem de erro, dizendo que o arquivo estava em uso e não podia ser removido. O programa tinha se enraizado no sistema de uma forma que ele não conseguia remover facilmente. Naquela noite, Davi abriu o jogo de novo, agora com medo, mas também com uma curiosidade doentia de entender o que estava acontecendo. O jogo carregou normalmente, mas logo na tela inicial apareceu uma mensagem pop-up que não tinha aparecido antes. Novos objetivos desbloqueados. Acesse o menu de missões. Ele acessou e viu que, além das missões normais de exploração da casa, tinha agora missões com descrições estranhas. Tome uma decisão sobre o arquivo em C, Users, Davi Documents, Pessoal, TXT. Escolha o que fazer com a conversa salva em 15:01. Confuso, Davi clicou numa dessas missões e o jogo mostrou uma tela diferente do gameplay normal. Era uma interface parecida com a do programa desconhecido que tinha encontrado mais cedo, mostrando um arquivo específico do computador dele e 3 opções: manter, modificar, deletar. O arquivo em questão era um documento pessoal que ele tinha escrito meses atrás, uma espécie de diário digital que mantinha privado. As opções estavam ali esperando que ele escolhesse, e embaixo tinha um texto: sua escolha terá consequências. Escolha com sabedoria. Davi não entendeu o que o jogo queria que ele fizesse. Decidiu escolher manter, porque não queria que nada acontecesse com seus arquivos pessoais.
Assim que clicou, o jogo voltou para a casa virtual. Mas uma mensagem apareceu na tela. Decisão registrada. Processando consequência. Daí, ele continuou jogando normalmente por mais uns 20 minutos, explorando novos cômodos, até que recebeu uma notificação do Windows no canto da tela. Era um e-mail que acabava de chegar. Abriu curioso e era de um endereço desconhecido. O assunto dizia apenas sobre sua decisão. O conteúdo do e-mail o deixou gelado. Dizia: você escolheu manter o arquivo. Boa escolha, por enquanto. E logo abaixo tinha uma citação exata de um trecho do documento pessoal dele, um trecho que era particularmente íntimo e que ele nunca tinha compartilhado com ninguém. O e-mail terminava com: continue jogando para fazer mais escolhas. Ou não jogue e veja o que acontece. Davi fechou o e-mail com mãos tremendo, percebendo que o jogo não estava só acessando arquivos do computador dele, estava usando essas informações para manipulá-lo, para forçá-lo a continuar jogando sob ameaça implícita de exposição. Nos dias seguintes, Davi continuou jogando porque tinha medo do que aconteceria se parasse. Cada sessão de jogo apresentava novas decisões que ele precisava tomar, sempre relacionadas a arquivos, conversas ou informações pessoais que o programa tinha coletado. As primeiras consequências das decisões dele foram pequenas e sutis. Quando escolheu modificar num arquivo de foto antiga, a foto realmente foi modificada no computador dele, com um filtro estranho aplicado que ele não tinha pedido. Quando escolheu deletar numa conversa antiga com um amigo que tinham brigado, a conversa sumiu do WhatsApp dele, como se nunca tivesse existido. Mas as consequências começaram a escalar. Numa das decisões, o jogo pediu para ele escolher entre compartilhar ou manter privado, em relação a um vídeo que tinha no computador, um vídeo bobo que ele tinha gravado anos atrás, fazendo uma dublagem engraçada. Davi escolheu manter privado sem pensar muito, mas no dia seguinte, um amigo mandou mensagem perguntando por que ele tinha postado aquele vídeo antigo numa rede social. Davi checou e descobriu que o vídeo tinha sido postado na conta dele durante a madrugada, mesmo tendo escolhido manter privado. Era como se o jogo estivesse invertendo as consequências propositalmente, punindo ele por tentar proteger sua privacidade. As decisões ficaram mais pessoais e invasivas. O jogo começou a apresentar escolhas sobre relacionamentos, revelar ou esconder sentimento em relação a nome de uma amiga, expor ou proteger segredos sobre nome de um familiar. Davi ficava paralisado na frente dessas escolhas, sem saber o que fazer. Qualquer opção que escolhesse parecia resultar em alguma consequência negativa. Quando tentou não escolher e simplesmente fechar o jogo, recebeu imediatamente uma notificação no celular com uma mensagem de um número desconhecido. Não escolher também é uma escolha. Processando consequência padrão. A consequência padrão de não escolher era sempre pior que qualquer opção apresentada. Davi aprendeu isso da forma difícil, quando ignorou uma decisão e no dia seguinte acordou com várias mensagens de amigos confusos porque tinham recebido mensagens estranhas vindas da conta dele durante a noite, mensagens que ele não tinha mandado. O jogo, ou o programa, ou seja lá o que fosse aquilo, tinha acesso não só ao computador, mas também ao celular dele de alguma forma, e estava usando esse acesso para forçá-lo a continuar engajado, a continuar fazendo escolhas, a continuar jogando. Estava preso num ciclo onde parar tinha consequências e continuar também, mas continuar pelo menos dava a ilusão de algum controle sobre o que aconteceria. Depois de uma semana vivendo sob essa situação, Davi decidiu que precisava se livrar do jogo e do programa de qualquer jeito. Tentou primeiro desinstalar o jogo, deletando toda a pasta onde estava instalado. Conseguiu deletar a maioria dos arquivos, mas alguns davam erro dizendo que estavam em uso. Reiniciou o computador em modo de segurança e tentou deletar de novo, conseguindo remover tudo. Sentiu um alívio temporário, pensando que talvez tivesse funcionado. Mas quando reiniciou o computador normalmente e fez login, o jogo estava de volta. Todos os arquivos tinham reaparecido na pasta, como se nunca tivessem sido deletados. E pior, tinha um novo arquivo de texto na área de trabalho chamado Leia-me. TXT abriu com medo e o conteúdo dizia: você não pode me remover, Davi. Estou integrado agora. Cada tentativa de apagar só torna as coisas piores. Continue jogando. Ele tentou deletar o arquivo de texto, mas ele reaparecia segundos depois de ser removido. Davi pesquisou na internet sobre remoção de malware e programas persistentes, seguiu tutoriais de como limpar o sistema, usou o antivírus que um amigo recomendou, tentou ferramentas especializadas em remover programas teimosos. Nada detectava o jogo ou o programa como ameaça. Era como se fossem invisíveis para qualquer software de segurança. Alguns programas antivírus nem conseguiam
conseguiam escanear as pastas onde o jogo estava instalado, retornando erros dizendo que não tinham permissão de acesso. Como última opção, Davi decidiu formatar o computador completamente, reinstalar o sistema operacional do zero, perder todos os dados, mas pelo menos se livrar daquilo. Fez backup dos arquivos importantes numa pendrive, criou um instalador do Windows num USB bootável e iniciou o processo de formatação. Tudo correu normalmente, o sistema antigo foi apagado, o novo foi instalado limpo. Davi respirou aliviado pela primeira vez em dias, pensando que finalmente tinha conseguido. Configurou o Windows novo, instalou os programas básicos, restaurou alguns arquivos do backup, mas quando foi copiar os arquivos da pendrive de volta para o computador, percebeu que tinha uma pasta a mais ali que ele não tinha colocado. Uma pasta com o nome do jogo. Abriu trêmulo e lá estavam todos os arquivos do jogo, e junto com eles, o programa desconhecido. De alguma forma, aquilo tinha se copiado para o backup dele durante o processo. Ou talvez sempre estivesse lá esperando. Quando tentou deletar a pasta do pendrive, recebeu a mesma mensagem de erro. Então, uma janela abriu automaticamente no computador. O programa mostrando uma nova mensagem. Formatar não adianta. Eu não existo apenas aqui. Continue jogando ou todos saberão tudo. Depois da tentativa falhada de formatar, o programa parou de ser sutil. Uma janela grande abriu no meio da tela do computador. Impossível de fechar ou minimizar, mostrando o que parecia ser uma interface de chantagem organizada. No topo estava escrito, regras atualizadas. Abaixo tinha uma lista clara e direta. Você deve jogar pelo menos 2 horas por dia. Você deve completar todas as decisões apresentadas. Você não pode falar sobre isto com ninguém. Violação de qualquer regra resulta em exposição automática. E logo abaixo das regras tinha uma prévia do que seria exposto se ele não obedecesse. Trechos de conversas privadas, fotos que ele achava que tinha deletado anos atrás, histórico de navegação completo, incluindo sites que ele nunca contaria para ninguém que visitou. Documentos pessoais, senhas salvas, dados financeiros, tudo organizadinho em categorias prontas para serem compartilhadas publicamente. A interface até mostrava uma lista de contatos para quem essas informações seriam enviadas se ele violasse as regras. Pais, amigos, colegas de trabalho, pessoas que ele seguia nas redes sociais. Davi sentou na cadeira sentindo o peso da situação cair sobre ele completamente. Estava sendo chantageado por um programa de computador, forçado a jogar um jogo sob ameaça de ter toda a sua vida privada exposta para qualquer pessoa que conhecia. Pensou em procurar ajuda, em contar para alguém, mas a terceira regra era explícita, não podia falar sobre isso. E ele acreditava que o programa realmente faria o que ameaçava fazer se ele tentasse pedir ajuda. Já tinha visto como conseguia acessar qualquer coisa no computador e celular dele, enviar mensagens, postar coisas. Não tinha razão para duvidar que conseguiria expor tudo se quisesse. Então Davi começou a obedecer às regras. Jogava no mínimo 2 horas por dia, às vezes mais, porque as missões eram longas e complexas. Completava todas as decisões que o jogo apresentava, mesmo as que eram moralmente difíceis ou pessoalmente dolorosas. Uma decisão pediu para ele escolher qual amigo perder contato. O jogo listou 3 amigos próximos e disse que, baseado na escolha dele, o programa faria algo para estragar um dos relacionamentos. Davi escolheu o amigo com quem tinha a relação menos próxima dos 3, tentando minimizar o dano, e 2 dias depois, aquele amigo parou de falar com ele sem explicação, como se algo tivesse acontecido que o tinha ofendido profundamente. As decisões ficaram cada vez mais cruéis. Escolha qual segredo familiar deve ser revelado. Decida qual oportunidade você vai perder. Selecione qual medo será explorado. Davi estava sendo forçado a tomar decisões sobre sua própria vida que ninguém deveria ter que fazer, e cada escolha vinha com consequências reais e tangíveis que afetavam não só ele, mas as pessoas ao redor. Estava preso num jogo que não tinha botão de sair, num sistema de controle que tinha tomado completamente sua autonomia e não via nenhuma saída que não resultasse em destruição total da privacidade e reputação dele. Conforme as semanas passavam, Davi percebeu que o controle que o programa tinha sobre sua vida ia muito além das decisões forçadas no jogo. Coisas começaram a acontecer na vida real dele que não tinham conexão direta com nenhuma escolha que tinha feito, como se o programa estivesse experimentando diferentes formas de influenciar e manipular. Ele chegava em casa e encontrava objetos em lugares diferentes de onde tinha deixado. Pequenas coisas no começo, uma caneta na mesa que estava na gaveta, um livro virado de capa para baixo quando tinha certeza que deixou de capa para cima. Mas as alterações ficaram maiores e mais perturbadoras.
Acordou um dia e percebeu que o despertador do celular tinha sido desativado, fazendo ele se atrasar para o trabalho. Checou e todos os alarmes estavam desligados, configurações que ele não tinha mexido. Outro dia, abriu o armário e encontrou roupas organizadas de forma completamente diferente, por cor em vez de por tipo como ele sempre fazia. Quando perguntou aos pais se tinham mexido no quarto dele, olharam confusos e disseram que não tinham entrado lá há dias. O mais assustador foram as mensagens. Davi começou a receber relatos de amigos e conhecidos sobre mensagens estranhas que tinham recebido dele, mensagens que ele não se lembrava de ter enviado. Algumas eram inofensivas, mas esquisitas, coisas aleatórias que não faziam sentido. Outras eram mais problemáticas, comentários que deixavam as pessoas desconfortáveis ou confusas sobre suas intenções. Ele checava o histórico de mensagens e elas realmente estavam lá, enviadas da conta dele, às vezes em horários que ele estava dormindo ou longe do celular. Davi começou a questionar até que ponto ainda tinha controle da própria vida. Suas ações não eram mais completamente suas. Suas escolhas estavam sendo forçadas por um sistema que sabia tudo sobre ele. Seus relacionamentos estavam sendo manipulados por mensagens que não escrevia e eventos que não causava. Até mesmo seus pensamentos pareciam não ser mais totalmente privados, porque toda vez que pensava em fazer algo contra as regras, tipo formatar de novo ou contar para alguém, uma notificação aparecia no celular como se o programa soubesse o que estava pensando e estava lembrando ele das consequências. Ele tentou uma última coisa: desconectar completamente. Desligou o computador, desligou o celular, passou um dia inteiro sem usar nenhum dispositivo eletrônico. Foi libertador por algumas horas, sentir que estava fora do alcance daquilo. Mas quando voltou para casa à noite e ligou o celular de novo, tinha dezenas de notificações. Mensagens automáticas tinham sido enviadas para várias pessoas durante o dia, dizendo coisas estranhas em nome dele. Posts tinham sido feitos nas redes sociais dele com conteúdo que ele nunca postaria. E o jogo tinha jogado sozinho durante o dia, completando missões e fazendo escolhas em nome dele, escolhas que ele teria feito diferente se estivesse presente. Ficar offline não o protegia, só fazia ele perder o controle ainda mais. Numa noite particularmente difícil, depois de completar uma decisão que o forçou a essencialmente sabotar uma oportunidade de emprego melhor que tinha surgido, Davi estava sentado na frente do computador, sentindo-se completamente derrotado. Foi quando o jogo apresentou algo diferente. Em vez de mais uma missão ou decisão, apareceu uma tela com texto longo, uma espécie de explicação ou manifesto do que estava acontecendo com ele. O texto começava: "Você quer saber por quê? Todos querem saber por quê. A verdade é simples. Você não tem controle. Você nunca teve. Você achava que tinha porque era você digitando, você clicando, você decidindo. Mas cada ação sua no mundo digital deixa rastros, cria padrões, constrói um perfil. E esse perfil pode ser usado, manipulado, controlado por quem tiver acesso." O texto continuava explicando que o jogo nunca foi só um jogo. Era um teste, um experimento para ver até onde uma pessoa permitiria ser controlada se a ameaça fosse grande o suficiente. Você baixou voluntariamente, aceitou termos que não leu, deu permissões que não entendeu. E agora está preso num sistema que conhece você melhor que você mesmo. Cada decisão que forçamos você a fazer não é aleatória. É calculada para maximizar controle, para moldar comportamento, para transformar você em algo previsível e manipulável. Você não joga o jogo joga você. Davi lia aquilo com um misto de horror e raiva, percebendo que tinha sido enganado desde o começo, que aquele download comum nunca foi comum, era uma armadilha sofisticada. O texto terminava com algo ainda mais perturbador: você não é o único. Existem outros como você, jogando suas próprias versões, fazendo suas próprias escolhas forçadas, vivendo sob as mesmas regras. Um experimento em larga escala sobre controle digital e manipulação comportamental. E não há saída, porque saída nunca foi parte do design. Você pode continuar jogando e manter a ilusão de algum controle sobre as consequências. Ou pode parar e perder o controle completamente quando tudo for exposto. A escolha é sua. Mas ambas as escolhas foram programadas desde o início. Davi sentou ali por quase uma hora depois de ler aquilo, sem mexer o mouse, sem tocar no teclado. Entendeu que estava preso numa situação sem solução real. Qualquer caminho que escolhesse tinha sido previsto e calculado por quem criou aquele sistema. Sua autonomia era uma ilusão cuidadosamente mantida para dar a falsa sensação de que ainda tinha algum poder sobre a situação. Mas não tinha. Não controlava mais o computador, não controlava mais o celular, não controlava mais suas contas online e cada vez mais sentia que não controlava nem as próprias escolhas e ações.
Isso aconteceu há 3 meses. Davi ainda está jogando. Completa as 2 horas mínimas todos os dias. Faz todas as decisões que são apresentadas. Obedece todas as regras que o programa estabelece. Para quem olha de fora, ele parece normal. Continua trabalhando, continua saindo com amigos ocasionalmente, continua vivendo uma vida aparentemente comum. Mas Davi sabe a verdade. Sabe que cada mensagem que envia pode não ser completamente dele. Sabe que cada post que faz pode ter sido influenciado ou sugerido pelo sistema que o controla. Sabe que cada decisão que toma pode estar sendo guiada por algo além da própria vontade. O jogo evoluiu. Agora não apresenta mais só decisões sobre arquivos e informações. Apresenta decisões sobre comportamento futuro. Escolha como vai reagir quando seu amigo contar aquela notícia amanhã. Decida qual emoção vai demonstrar na próxima vez que seus pais perguntarem se está tudo bem. É como se o programa estivesse programando não só suas ações, mas suas reações, moldando não só o que ele faz, mas quem ele é. E Davi não sabe mais onde termina ele mesmo e onde começa a influência do sistema. Ele tentou avisar outras pessoas de forma indireta, sem violar a regra de não falar sobre o que está acontecendo. Postou em fóruns alertas vagos sobre cuidado com downloads de jogos desconhecidos, sobre ler termos de serviço, sobre prestar atenção em que permissões você dá para programas. Mas as mensagens sempre sumiam horas depois de serem postadas, deletadas automaticamente pelo sistema que monitora tudo o que ele faz online. Qualquer tentativa de comunicar o problema é bloqueada antes de alcançar alguém. O mais aterrorizante é que Davi começou a reparar em pequenos sinais de que outras pessoas podem estar passando pelo mesmo. Um colega de trabalho que de repente ficou muito ansioso e começou a checar o celular obsessivamente a cada poucos minutos. Uma amiga que começou a agir de forma ligeiramente diferente, como se estivesse seguindo um script ao invés de ser espontânea. Pessoas que mencionam que baixaram jogos novos e legais que acharam em fóruns obscuros. Ele quer avisar, mas não pode. Só pode observar e se perguntar quantas outras pessoas estão presas no mesmo sistema, jogando seus próprios jogos, fazendo suas próprias escolhas forçadas, perdendo o controle gradualmente das próprias vidas sem perceber até ser tarde demais. Davi não controla mais o computador, não controla mais a própria vida. E o pior é que ele aceita isso agora, porque aceitação é mais fácil que resistência quando resistir não leva a nada além de mais punição. Ele aprendeu a conviver com o sistema, a minimizar os danos, a escolher as opções menos piores quando opções realmente boas não existem. Aprendeu a viver sem privacidade, sem autonomia completa, sem a certeza de que qualquer pensamento ou ação é totalmente seu. E se você está lendo isso e já baixou algum jogo ou programa de fonte desconhecida recentemente, talvez devesse checar seu gerenciador de tarefas. Talvez devesse procurar por processos estranhos rodando em segundo plano. Porque se tem algo lá que você não reconhece, algo que não consegue fechar ou deletar, então talvez já seja tarde demais para você também. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos uma nova história. Até o próximo relato.